Você já imaginou como seria viver em um lugar onde o saneamento básico é luxo, a criminalidade é rotina e a esperança sobrevive à base de resistência? As maiores favelas do mundo são retratos intensos da desigualdade global. Mais do que um amontoado de casas, essas comunidades contam histórias de sobrevivência, dor, cultura e luta diária. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelo mundo e conhecer as maiores favelas do planeta. Prepare-se para descobrir o que a mídia pouco mostra. A realidade crua de milhões de pessoas que vivem à margem das grandes cidades. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Bora começar pela África. Makoko, Nigéria. Às margens da cidade de Lagos, na Nigéria, existe uma comunidade construída sobre a água. Makoko parece um vilarejo flutuante, mas é uma das favelas mais precárias do planeta. Ali, mais de 200 mil pessoas vivem em palafitas, com o esgoto sendo despejado direto na lagoa. Não há coleta de lixo, saneamento, nem acesso digno à saúde. Makoko é informal e ignorada pelo governo nigeriano, como se não existisse no mapa. Mas ela está ali, crescendo sem controle e lutando contra enchentes, doenças e a falta total de infraestrutura. Um verdadeiro retrato da negligência urbana. Já se imaginou vivendo lá? Matari, Quênia. Ainda no continente africano, agora em Nairobi, capital do Quênia. Matari abriga cerca de 500 mil pessoas, em menos de 3 km². É um dos locais mais densamente povoados da África. Aqui, o problema não é só a falta de infraestrutura. Matari é controlada por gangues locais que cobram pedágios para tudo. Água, eletricidade, segurança, práticas parecidas com as milícias do Rio de Janeiro. As casas são de barro, metal e plástico. Muitos moradores dependem de lixões para sobreviver. O sistema de esgoto é inexistente e surtos de doenças como cólera são comuns. Saindo da África, vamos agora para a América do Sul. Pamplona Alta, Peru. Estamos agora na capital do Peru, literalmente um lugar onde nunca chove. Isso acontece por ações de correntes marítimas no Oceano Pacífico e por uma barreira natural, a lendária Cordilheira dos Andes. Nos Morros de Lima está Pamplona Alta, uma favela que se estende por encostas íngremes e perigosas. As casas são construções improvisadas, levantadas com madeira, latão e concreto precário. Ali vivem milhares de pessoas. O acesso é difícil, muitas ruas são escadarias. Não há coleta regular de lixo e a água chega por caminhões. Quando chega, Pamplona Alta cresceu rápido, sem planejamento, como um reflexo da exclusão urbana na capital peruana. Você já ouviu falar no Muro da Vergonha? Esse era o nome dado a uma imensa barreira de pedra e arame farpado que separava dois mundos completamente opostos. De um lado, o bairro de La Molina, cheio de mansões. Do outro, Vila Maria del Triunfo, uma área marcada pela pobreza extrema. A justificativa oficial para o muro era a violência do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso que aterrorizava a região. Essa divisão durou décadas, até que em 2023 começaram a derrubar o muro. Você conhecia essa história? Comenta aí. Voltamos para o coração da África. Kibera, Quênia. Estamos novamente em Nairobi, capital do Quênia. Depois de passarmos por Matari, que é uma favela grande, Kibera é ainda maior. Estima-se que tem até 1 milhão de habitantes. Kibera é considerada a maior favela da África e uma das maiores do mundo. A densidade populacional é tão absurda que há becos onde duas pessoas mal conseguem passar lado a lado. Quase tudo aqui é ilegal. A ocupação, a distribuição de energia, os comércios. As ruas são canais de esgoto a céu aberto. Apesar disso, Kibera tem uma cena cultural forte, com estúdios de música, escolas alternativas e até cinema comunitário. É a beleza da resistência no meio do caos. Hora de cruzar o Oceano Índico para irmos até a Ásia. Dharavi, Índia. Em Mumbai, Índia, está Dharavi, uma das favelas mais conhecidas do mundo.
Com cerca de 700 mil pessoas vivendo em menos de 3 quilômetros quadrados, Dharavi virou cenário de filmes, documentários e manchetes internacionais. Como o filme Quem Quer Ser um Milionário, mas a realidade é dura. As vielas são apertadas, as casas minúsculas, o saneamento é quase inexistente. No entanto, Dharavi tem uma das economias informais mais ativas da Ásia. Pequenas fábricas e oficinas geram bilhões de dólares por ano. É a prova de que, mesmo em meio à miséria, há trabalho, criatividade e vontade de sobreviver. Complexo do Alemão, Brasil. Chegamos ao Brasil, no coração do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão é um conjunto de comunidades que abriga cerca de 70 mil pessoas. É um dos símbolos da desigualdade urbana no Brasil. O lugar sofre com guerras territoriais, entre facções e operações policiais violentas que muitas vezes terminam em tragédia. Apesar dos avanços em urbanização nas últimas décadas, a infraestrutura continua precária em muitos trechos. Falta saneamento em partes do complexo, e o transporte público ainda é insuficiente. Mas o povo resiste, com projetos culturais, escolas e a força das favelas cariocas. O complexo ganhou destaque com a implementação de um teleférico que liga a estação de Bom Sucesso ao ponto mais alto do morro, facilitando a mobilidade dos moradores e oferecendo vistas panorâmicas da cidade. Tem favela no Caribe? Vamos lá conferir. Cité Soleil e Pétionville, Haiti. Em Porto Príncipe, capital do Haiti, existem duas enormes favelas, Cité Soleil e Pétionville. Essas favelas talvez sejam as comunidades mais marginalizadas do hemisfério ocidental. Estima-se que juntas tenham mais de 700 mil moradores vivendo em condições subhumanas. Não há coleta de lixo, quase não existe água potável, e a energia elétrica é instável ou inexistente. Cité Soleil e Pétionville são dominadas por gangues armadas, que controlam o acesso e a ordem local. A violência é constante, e o Estado praticamente não entra lá. A miséria é tanta que muitas crianças crescem sem nunca terem frequentado a escola ou visto um médico. Para piorar, a região do Caribe é atormentada por terremotos e furacões. Quem lembra do abalo sísmico que devastou o Haiti em 2010? O Brasil teve forte influência no país quando assumiu a coordenação da missão de paz criada pela ONU. Houve até um amistoso da seleção brasileira que ficou conhecido como Jogo da Paz. Você lembrava da realização dessa partida? Kaielia, África do Sul. De volta à África, em Cape Town, na África do Sul, Kaielia foi criada pelo regime do apartheid como um gueto para negros. Hoje, é uma das maiores favelas do país, com cerca de 400 mil habitantes. Apesar da proximidade com áreas turísticas, Kaielia enfrenta problemas sérios: violência, falta de saneamento, desemprego e doenças como HIV. As moradias variam entre barracos de zinco e casas de concreto mal acabadas. A criminalidade é altíssima. Ainda assim, a comunidade se fortalece por meio de projetos culturais e iniciativas sociais locais. Vamos para a América. Neza, México. Hora de cruzar o Atlântico novamente e chegar à América do Norte. Na periferia da cidade do México está Nezahualcóyotl, ou simplesmente Neza. O que já foi uma das maiores favelas do mundo hoje é um bairro em transição, com mais de 1 milhão de moradores. Ainda carrega muitas das marcas da pobreza, ruas de terra, falta de serviços públicos e altos índices de violência. Nos anos 90, Neza era dominada por gangues e marcada pela presença do narcotráfico. Hoje, há escolas e centros culturais, mas o estigma e a exclusão social ainda pesam. Sol nascente, Brasil. Voltamos ao Brasil agora para Brasília, a capital federal. O Sol Nascente se desenvolveu como uma ocupação irregular e hoje abriga mais de 70 mil pessoas, sendo considerada uma das maiores favelas do país. O bairro sofre com falta de infraestrutura, pavimentação precária, transporte público deficiente e altos índices de criminalidade. É também um retrato do abandono do Estado, que permite que uma comunidade cresça sem o mínimo de planejamento ou suporte. Partimos agora para o Paquistão.
Orange Town, Paquistão. Estamos agora no sul da Ásia, mais precisamente Karachi, no Paquistão. Orange Town é considerada por muitos especialistas como a maior favela do mundo, com uma população que ultrapassa 2 milhões de pessoas. Isso mesmo, 2 milhões. Apesar de ser chamada de favela, Orange é uma cidade dentro da cidade. E o mais surpreendente, os próprios moradores construíram, com recursos próprios, o sistema de esgoto da região. Isso porque o governo simplesmente se recusou a fazê-lo. Mesmo assim, a área continua carente de serviços básicos, sofre com o crescimento desordenado e é frequentemente abalada por tensões religiosas e políticas. Cá entre nós, nunca imaginei que uma favela poderia alcançar 2 milhões de moradores. Petare, Venezuela. De volta à América do Sul, aterrissamos agora em Caracas, na Venezuela. Petare é uma das favelas mais violentas do continente. Com cerca de 400 mil moradores, ela se espalha por morros e vales, formando um verdadeiro labirinto urbano. A violência armada, o narcotráfico e a falta de presença do Estado tornam a vida em Petare uma constante batalha. O que choca aqui não é só a violência, mas também a crise econômica do país. Fome, desabastecimento e apagões são rotina. Ainda assim, Petare pulsa com vida, cultura e uma juventude que resiste com música, arte e fé. Vamos atravessar a fronteira para o país vizinho. Complexo da Maré, Brasil. Voltamos ao Brasil, novamente no Rio de Janeiro. A Maré é um dos maiores conjuntos de favelas do país, com mais de 130 mil habitantes divididos em 16 comunidades. Localizada entre importantes vias expressas e próxima ao aeroporto, a Maré é constantemente palco de conflitos armados entre facções rivais e operações policiais. Apesar disso, a favela tem uma forte presença cultural, com projetos como a Redes da Maré e centros de educação. Mas a violência, o abandono estatal e a precariedade da infraestrutura ainda são parte do cotidiano. Agora voaremos para o sudoeste da África. Kazenga, Angola. Chegamos na África, mais precisamente em Luanda, capital de Angola. Kazenga é um museque, como são chamadas as favelas angolanas. Aqui, o crescimento urbano desordenado é regra. Milhares de pessoas vivem sem saneamento básico, em casas feitas de tijolos crus, zinco e lama. A desigualdade em Luanda é gritante. De um lado, arranha-céus modernos, do outro, bairros como Kazenga, onde falta tudo. A população sobrevive com informalidade, improviso e muita resiliência. Vamos cruzar o Oceano Atlântico novamente. Heliópolis, Brasil. De volta ao Brasil, agora em São Paulo. Heliópolis é uma das maiores favelas da América Latina, com mais de 200 mil habitantes. Diferente de outras favelas do país, Heliópolis passou por alguns processos de urbanização e hoje tem ruas asfaltadas, comércios, escolas e centros culturais. Mas isso não quer dizer que os problemas acabaram. A desigualdade ainda é presente. A violência urbana continua sendo um desafio e o acesso a serviços públicos é desigual. Heliópolis é símbolo de resistência e transformação, mas também de como a desigualdade persiste, mesmo no meio da maior cidade do Brasil. Alfredo Nascimento, Brasil. Ainda em solo brasileiro, agora em Manaus, no norte do país. A comunidade Alfredo Nascimento é uma das favelas que crescem às margens da floresta amazônica. Lá, mais de 20 mil pessoas vivem em palafitas e barracos improvisados, enfrentando dificuldades com transporte, saneamento e segurança. O contraste entre o verde da floresta e o cinza da pobreza urbana é brutal. A criminalidade ligada ao tráfico de drogas também cresce, colocando em risco moradores que só querem sobreviver em paz. Lakota 905, Venezuela.
Se tem um lugar onde o controle do Estado praticamente desapareceu, esse lugar é a Cota 905. Localizada no coração de Caracas, essa favela se transformou em uma espécie de fortaleza do crime, onde grupos paramilitares e facções armadas reinaram por anos. A região ficou conhecida por tiroteios intensos, barricadas e pela presença de armamento pesado nas mãos de civis, a ponto de parecer uma zona de guerra. Durante muito tempo, o governo praticamente tolerou o poder paralelo que existia ali, até que em 2021, uma mega operação militar deixou dezenas de mortos e trouxe a Cota 905 de volta às manchetes do mundo. Quem mora ali vive cercado por medo, pobreza extrema e uma urbanização caótica. As vielas apertadas, os barracos empilhados e a ausência de serviços básicos tornam a sobrevivência um desafio diário. E o mais chocante? Essa realidade existe a menos de 15 minutos de carro do centro da capital venezuelana. San Juan de Lurigancho, Peru. Voltamos ao Peru, mais precisamente para Lima, o maior distrito populacional da capital, San Juan de Lurigancho. Essa imensa favela urbana enfrenta problemas gravíssimos de segurança, infraestrutura e abandono. Aqui, o improviso é regra. Ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, falta d'água constante e cortes de energia são parte da rotina. E como se não bastasse, San Juan de Lurigancho sofre com a violência das gangues, o tráfico de drogas e o domínio de grupos armados em certos setores. É comum ver crianças crescendo em meio ao lixo e aos entulhos, sem acesso a uma escola decente ou a serviços básicos de saúde. O transporte público é precário, e muitos moradores enfrentam horas de deslocamento até o centro da cidade para conseguir algum trabalho informal. San Juan de Lurigancho é o reflexo de uma cidade que cresceu sem planejamento, ignorando os mais pobres. Comuna 13, Colômbia. Estamos em Medellín, Colômbia. A Comuna 13 já foi uma das áreas mais perigosas do mundo, dominada por cartéis de drogas e grupos paramilitares. Hoje é uma favela turística. Apesar de ainda enfrentar desafios, tornou-se um exemplo de resiliência urbana. Escadarias rolantes, murais coloridos e arte de rua transformaram a Comuna 13 num símbolo de esperança. Mas nem tudo são flores. A pobreza ainda existe. O turismo encobre a dura realidade de muitos moradores. E a violência não foi erradicada. Vamos ao Brasil novamente. Complexo da Penha, Brasil. De volta ao Rio de Janeiro, encontramos o Complexo da Penha. O complexo é formado por várias comunidades e é constantemente palco de confrontos armados. A violência urbana é alta, a presença de facções é marcante e as operações policiais são frequentes e controversas. Apesar disso, há escolas, igrejas, associações comunitárias e uma população que tenta viver com dignidade. A favela é forte, mas a insegurança é um peso diário. Nela, está localizada a Igreja da Penha, um santuário católico que recebe milhares de fiéis anualmente. A basílica foi construída há aproximadamente 400 anos. Vamos viajar para o Egito. Manshiyat Nasser, Egito. Agora no norte da África, em Cairo, Egito, Manshiyat Nasser é conhecida como a Cidade do Lixo. Isso porque boa parte dos seus moradores trabalha coletando e reciclando lixo da capital. O bairro abriga mais de 250 mil pessoas, muitas delas vivendo entre pilhas de resíduos. O cheiro é insuportável e os riscos de doença são altíssimos. Ainda assim, Manshiyat Nasser é funcional à sua maneira, sem a ajuda do governo, mas com uma estrutura própria, feita por quem aprendeu a sobreviver no abandono. Vamos agora para nossos vizinhos do sul. Vila 31, Argentina. Seguimos para Buenos Aires, Argentina. A Vila 31 é uma das favelas mais conhecidas da cidade. Cresceu entre trilhos de trem e avenidas principais, como um grito silencioso no meio da capital portenha. A ocupação é desordenada e o tráfico de drogas ainda representa um grande desafio. Nos últimos anos, houve tentativas de urbanização,
com melhorias no saneamento e transporte. Mas a desigualdade estrutural se mantém, e muitos moradores ainda vivem em condições extremamente precárias. Voltaremos agora para solo brasileiro. Rocinha, Brasil. De volta ao Brasil, na icônica Zona Sul do Rio de Janeiro, está a Rocinha, a maior favela do país. Com mais de 100 mil habitantes, ela é praticamente uma cidade. Lá, o comércio pulsa, o trânsito é intenso e a vida é vibrante. Mas também há esgoto correndo pelas ruas, violência armada e áreas completamente dominadas por facções. A Rocinha é símbolo do Brasil. Criatividade, alegria e resiliência, mas também abandono, medo e descaso. A favela sediou corridas automobilísticas no passado. Foi palco de diversas gravações cinematográficas e é ponto turístico para visitantes de todo o mundo. Ciudad Bolívar, Colômbia. Subimos pelas montanhas da capital colombiana para chegar a uma das maiores comunidades informais da América Latina, Ciudad Bolívar. Essa imensa favela começou a crescer com o êxodo rural e os deslocamentos forçados por causa dos conflitos armados e da presença de grupos guerrilheiros e paramilitares. O que era para ser um refúgio virou uma armadilha. O crescimento foi desordenado e rápido. Casas de tijolo cru, ruas de terra e encostas perigosas tomaram conta da paisagem. A pobreza aqui tem cor, tem cheiro, tem nome e se reflete na ausência de escolas, hospitais e oportunidades. Gangues locais disputam territórios, o tráfico domina parte da região e os moradores vivem entre o medo e a esperança. Hoje, Ciudad Bolívar é uma favela turística, assim como Comuna 13 em Medellín. Foi implantado teleféricos, museu, arte urbana, culinária, que levam o turista a uma experiência única. Mesmo com projetos sociais e iniciativas culturais tentando transformar o local, Ciudad Bolívar ainda é um retrato da desigualdade urbana que marca Bogotá. Korogosho, Quênia. Voltamos ao continente africano, mais precisamente a Nairobi, no Quênia. Korogosho é uma das favelas mais antigas e perigosas do país. Fica próxima ao maior lixão da cidade, o Dandora Dump Site, e abriga cerca de 150 mil pessoas, vivendo em condições extremamente precárias. A violência doméstica, o abuso infantil e o alcoolismo são problemas crônicos. O desemprego é alto, e muitos jovens acabam se envolvendo com criminalidade por pura falta de opção. Em Korogosho, sobrevivência é palavra de ordem. Vamos para a Ásia. Garib Nagar, Índia. Voltamos à caótica Índia, agora em Mumbai, onde fica Garib Nagar. Outro exemplo de como a miséria e a superpopulação caminham juntas nas favelas indianas. Garib Nagar é um amontoado de barracos, trilhos de trem cortando becos e crianças brincando perto de valas abertas. O acesso à saúde e educação é extremamente limitado. Aqui, como em muitos lugares da Índia, a pobreza é silenciosa, mas gritante aos olhos de quem vê de perto, e a violência é brutal. Vamos embarcar agora para a maior cidade do Brasil. Paraisópolis, Brasil. De volta ao Brasil, mais uma vez em São Paulo. Paraisópolis é a segunda maior favela da cidade, colada ao bairro de alto padrão do Morumbi. Esse contraste absurdo entre riqueza e miséria é um retrato fiel da desigualdade brasileira. Com mais de 100 mil habitantes, Paraisópolis tem escolas, hospitais e comércio, mas também enfrenta problemas como tráfico de drogas, violência policial, enchentes e moradias improvisadas. É uma comunidade ativa com forte senso de identidade e uma agitada vida cultural, mas que vive à sombra da exclusão. Tondo, Filipinas. Agora estamos no Sudeste Asiático, nas Filipinas. Em Manila, Tondo é considerada uma das áreas mais densamente povoadas do planeta.
Mais de 600 mil pessoas vivem em condições extremas, muitas delas próximas ao antigo lixão de Smoky Mountain. A miséria é palpável. Crianças descalças revirando lixo, esgoto a céu aberto e famílias inteiras morando em barracos de madeira e lona. Em Tondo, as doenças se espalham com facilidade e a esperança parece um luxo distante. Como pode uma das maiores favelas do mundo, em um país com praias lindas e paradisíacas? Vamos para o continente africano. Mukuru, Quênia. De volta ao Quênia, ainda em Nairobi. Mukuru é outra mega favela que abriga centenas de milhares de pessoas. Aqui, os moradores enfrentam problemas como enchentes constantes, falta de eletricidade regular e riscos frequentes de incêndios por causa das instalações elétricas improvisadas. O sistema de saúde é precário e a violência, tanto doméstica quanto comunitária, é alarmante. Mesmo assim, Mukuru é um lugar de esforço coletivo, onde ONGs e líderes comunitários tentam fazer a diferença. Vamos voltar ao Brasil. Rio das Pedras, Brasil. Mais uma vez no Rio de Janeiro. Rio das Pedras é uma das maiores favelas da cidade. E o que a diferencia de outras é a forte presença da milícia. Aqui, o controle do território não está com facções do tráfico, mas com grupos paramilitares que exploram os próprios moradores, cobrando taxas por segurança, gás, transporte e até por construções. Apesar de ter áreas asfaltadas e um comércio forte, a sensação de opressão é constante. O medo domina, e quem mora ali sabe que falar demais pode custar caro. Vamos para a Ásia novamente. Tughlakabad, Índia. De volta à Índia. Na região de Delhi, encontramos Tughlakabad, mais uma área densamente povoada que cresceu sem nenhum tipo de planejamento. São dezenas de milhares de pessoas vivendo em casas de tijolos crus, com pouca ou nenhuma ventilação e quase sem serviços públicos. Problemas como falta de água potável, esgoto a céu aberto e doenças respiratórias são comuns. A poluição do ar, aliás, torna viver nessa região uma ameaça silenciosa à saúde de todos os moradores e a violência aterroriza a população. Agbogbloshie, Gana. Agora na África Ocidental, em Accra, Gana. Agbogbloshie é conhecida como um dos maiores lixões eletrônicos do mundo. Computadores, celulares e eletrodomésticos quebrados chegam aqui de vários países desenvolvidos. Crianças e adolescentes desmontam os equipamentos em meio à fumaça tóxica, sem nenhuma proteção. A favela que cresce ao redor desse lixão vive em condições absurdas de insalubridade. Respirar ar limpo é um privilégio inexistente. É como um pesadelo moderno alimentado pela ganância e pelo descarte irresponsável. La Paz, Bolívia. Encerramos a nossa jornada na América do Sul em um lugar que, embora não seja tecnicamente uma favela, tem um visual que impressiona pela semelhança. La Paz, na Bolívia. Construída em morros íngremes e vales profundos, a cidade é cercada por casas amontoadas, muitas delas erguidas sem planejamento, com tijolos expostos e telhados improvisados. A diferença entre o centro e as áreas periféricas é gritante. O visual caótico de La Paz tem uma explicação: a taxa de imposto sobre a população. As casas inacabadas que não têm reboco pagam menos imposto que as finalizadas. Essa é a forma que o povo encontrou para fugir das altas taxas do governo. Essas são as maiores favelas do mundo. Cada uma com suas particularidades, mas todas marcadas por algo em comum: o abandono do poder público, a luta por sobrevivência e a força de quem vive à margem, mas resiste todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que essas histórias precisam ser contadas. Então comenta aqui embaixo. Qual dessas favelas mais te impactou? Já conhecia alguma delas? Essas são as maiores favelas do mundo. E do Brasil você sabe quais são? Fizemos um vídeo especialmente para você com as 20 maiores favelas do Brasil. É só clicar nesse vídeo que está na sua tela.
Não esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa ver essa realidade de perto. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa série.